é muito complicado para o torcedor do Vasco da Gama parar para pensar que a última contratação do time, que a contratação de maior investimento na janela doméstica, que aconteceu justamente porque o Vasco não conseguiu contratar nem a primeira nem a segunda opção que estava tentando no início do ano, por incompetência da diretoria, por incompetência das pessoas que gerem o Vasco da Gama, e o Vasco, no desespero, teve que pagar 10 milhões de reais no Hugo Moura. Ou melhor, teve não, porque ninguém obrigou o Vasco a fazer isso. Mas dentro da comissão técnica passada, ele era uma solução achada ali para o mercado doméstico. Por quê? Porque a primeira janela foi mal feita. Isso justifica a contratação do Hugo Moura? Eu falei desde o início. Quem me acompanha aqui sabe, quem me acompanha no canal sabe. O Hugo Moura não é jogador de 10 milhões de reais. Ele nunca foi um jogador de 10 milhões de reais. Não vai ser agora. Reserva do Atlético Paranaense, que sempre dificulta para negociar jogador. E em 2 dias o Hugo Moura estava no Rio de Janeiro. Que ele vai ser o jogador de 10 milhões de reais. Não vai. Não vai. Sabe? Então, isso é mais um erro, isso é mais uma incompetência da gestão do Vasco da Gama, a 777, junto com a VascoSAF, o CEO Lúcio Barbosa, que vem cometendo erros atrás de erros. E o que me espanta, por exemplo, se vocês forem pegar o que aconteceu na entrevista de pós-jogo do João Vitor, quando ele fala o seguinte: a gente trocou de treinador, está se adaptando aí a outra metodologia. Beleza. O Vasco tinha uma metodologia há quase 10 meses com o Ramon Dias. O Vasco está e vai completar 2 semanas com o Rafael Paiva com outra metodologia, sendo que o Rafael Paiva é o técnico interino. Ou seja, vai chegar uma terceira metodologia de treinamento para implantar ideias, para que o grupo entenda o que o novo técnico quer passar. Enquanto isso, sabe o que acontece? O Vasco tem 5 partidas dentro do Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o tempo vai passando e o senso de urgência dessa gestão patética que vem sendo feita no Vasco da Gama, e não só patética fora de campo, a gente viu isso no balanço que a gente trouxe tanto no SBT quanto a gente trouxe também lá no canal do Pedrosa, um balanço alarmante, um balanço onde o Vasco não ataca a sua dívida, um balanço onde o Vasco está muito longe de ser autossustentável, muito longe. Um balanço onde o Vasco só está pagando contas, não ataca a dívida. E um balanço do Vasco que é o reflexo dos erros cometidos dentro do departamento de futebol desde o início de 2023. O Vasco gastou cerca de 300 milhões de reais no seu futebol e continua com os mesmos objetivos que tinha na época do associativo. Isso quer dizer que eu quero que volte o associativo? Claro que não. Claro que não. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi remador, do Clube de Regatas Vasco da Gama, ficar mais de 5 meses sem ajuda de custo. Funcionário sendo despejado, funcionário tirando filho de colégio, funcionário pegando dinheiro emprestado, se afundando em dívida, porque o Vasco não pagava salário. Hoje, pelo menos o mínimo é feito. Tem uma dignidade ali aos funcionários. Agora, fora de campo, a gestão é vergonhosa. O Vasco só conseguiu diminuir sua dívida em 60 milhões de reais líquido. 150 milhões de reais da dívida paga foram juros. Juros. E aí não dá nem para falar assim, poxa, mas é um trabalho de austeridade, porque o Vasco está tendo um time ruim, está tendo objetivos esportivos abaixo do esperado, porque fora de campo o time está conseguindo pagar dívidas. Não está acontecendo. Não está acontecendo. O Vasco gasta muito e continua com o mesmo objetivo esportivo da época do associativo, que era o quê? Não cair. Não cair. Esse é o Vasco. Então, assim, o que aconteceria com o Vasco se o Vasco não tivesse sido vendido? O Vasco ia acabar. Isso tem que ser deixado claro. Claro, o Vasco ia acabar. O Vasco não tinha dinheiro para pagar marmita. O Vasco não tinha dinheiro para pagar caminhão de areia. Tá? Isso tem que ser deixado claro. Agora, o Vasco conseguiu ser salvo e está num bom caminho? Ou o Vasco só está postergando esse fim? A minha impressão é que o Vasco só está postergando esse fim. E aí você olha para dentro de campo, primeiramente, em 2023, 150 milhões de reais gastos.
O Vasco brigou para não cair até o final do ano. Aí entra 2023.2, ou seja, desde a era Ramon Dias, o Vasco monta uma espinha dorsal. Consegue montar uma espinha dorsal. O que você tinha que fazer esse ano? Poxa, eu tenho mais 130 milhões de reais aqui disponíveis para fazer investimentos. Preciso preencher lacunas e preciso suprir saídas. Saídas, vendas no futebol são naturais. É natural, acontece, qualquer clube do mundo vende. O problema é que o Vasco vendeu, não repôs, e o Vasco, depois de gastar 130 milhões de reais, continua sendo um time pior do que o do ano passado. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E aí, por que eu falei do balanço? Por que o Pedrosa tá trazendo o alarme para o balanço? Porque quando você erra no futebol, isso impacta diretamente nas suas receitas. Se você gasta muito e o teu objetivo é não cair, o que acontece? Você não se classifica para competições continentais, você não avança nas competições nacionais, o fato de você não se classificar para competições continentais ou avançar nas competições nacionais, além de impactar no bolso, porque essas competições te dão dinheiro após passagem de fase, quando você passa de fase, o que acontece? O Vasco não tem condições de sentar na mesa, por exemplo, e negociar com um patrocinador o valor que realmente o Vasco merece receber. Porque o patrocinador fala, beleza, vocês são o Vasco, mais de 15 milhões de torcedores, ok, só por isso você já vale demais, é um gigante. Mas tua marca não vai ser exposta nas principais competições, você só vai disputar as mesmas competições. Como é que você quer se equiparar aos grandes times do Brasil se você não disputa as competições que esses times disputam? A gente está em maio. Hoje é dia 6 de maio, 5 de maio. O Vasco não tem patrocinador master. Sabe qual outro clube do Brasil que não tem, na Série A, patrocinador master? Sem ser o Vasco? Nenhum. Nenhum. Todos têm, menos o Vasco. E eu vou repetir aqui incessantemente que você tem mais de 15 milhões de torcedores e o seu sócio torcedor tem pouco mais de 40 mil. Isso é uma vergonha. E sabe por quê, gente? Porque o torcedor está cansado. O clube não entrega nada. O clube não entrega nada. Aí, Pedrosa, como você sabe disso? Eu pago o sócio torcedor. Eu pago. Todo mês, R$300, mais ingresso. Não ganho ingresso não, tá? Eu pago também. Porque além de jornalista, sou torcedor do Vasco da Gama. Eu pago porque eu tenho a consciência de que a minha forma de ajudar o clube é essa. Agora, graças a Deus, proveniente do meu trabalho, eu tenho condições de fazer isso. Agora, e a pessoa que não tem condição? Que muitas vezes se esforça e fala assim, porra, eu tô gastando meu dinheiro aqui, meu dinheiro suado, meu dinheiro de trabalho, tirando dinheiro que eu poderia ter dado dentro de casa para pagar uma conta, para ajudar minha família, eu vou ficar ajudando um clube que só me esculacha? Que só me sucateia? Vou nada, pô. Vou nada. E aí?
O clube que só briga para não cair? Quem tá lá, quem ainda paga, quem ainda tem condição, é porque ama muito mesmo o Vasco. Só que você que parou de pagar, você não ama menos o Vasco. Você só cansou. Você só cansou de ser otário. Porque é isso que o Vasco tem feito com o seu torcedor. O torcedor tem sido feito de otário. A verdade é essa. E porra, faltou dinheiro? Não. Como que faltou dinheiro? Faltou dinheiro? 300 milhões de reais investidos dentro do Vasco, dentro do futebol do Vasco? 300? Faltou o quê? Competência. Gestão de futebol. Gente que entenda de futebol. Não tem no Vasco. E eu não estou falando isso do Pedro Martins, que acabou de chegar. Mas não tem. Não tem gente que entenda de futebol no Vasco. E quem cobrava, saiu. Saiu. E agora, tem um outro ponto, que eu até coloquei no meu texto lá no Instagram e no Twitter. Cadê o senso de urgência? Vai para a terceira metodologia. Vocês sabem o quão impactante isso é num clube que tem a pressão do Vasco receber uma terceira metodologia em 5 meses de trabalho? Como que as pessoas, os atletas, né, que têm seus erros, que têm muita culpa, que recebem em dia e apresentam muitas vezes um futebol patético, mas como que você consegue passar uma ideia clara para esses caras se eles estão recebendo a terceira metodologia na temporada? Aí você quer resultado rápido, porque o Vasco tem 3 pontos e está na zona de rebaixamento. Mas como que faz esses caras entenderem? O que é isso? Gestão de futebol. Não tem. Não tem. Então, como eu disse há 2 semanas, assim que aconteceu a saída do Ramon, entre outras decisões incompetentes do senhor Lúcio Barbosa e da 777, eu não espero nada desse Vasco. Eu não espero nada. Eu vou torcer sempre. Sempre. Eu queria que o Rafael Paiva fosse um fenômeno. Que ele fizesse o Vasco ganhar de 3-0 na Arena da Baixada, na Liga Arena. Mas a incompetência, quando ela acontece fora de campo, ela é refletida dentro dele. E hoje um jogador que custou 10 milhões de reais para o Vasco da Gama entregou um gol e foi expulso com 15 minutos de jogo contra o seu ex-time.